Uma das causas do medo é um sentimento. Eu vou falar isso para a psicóloga, chover no molhado, né? Mas eu preciso para poder contextualizar aqui minha fala, né? Introduzir a minha fala. Uma das causas do medo é um sentimento instintivo, né? Atávico, que é o medo do rechaço, de ser rechaçada, né? De ser humilhada, de passar vergonha, enfim. E quando você não se prepara, você aumenta o risco, né, de passar uma vergonha quando você não se prepara para fazer alguma coisa que você vai estar oferecendo para a empresa, ou você vai estar prestando um serviço para a empresa. Além do que, né, eu entendo também que não é ético, né, quando alguém vai até a empresa oferecer um serviço que ela não sabe como vender, como fazer, como poder desenvolver esse trabalho. Vamos ver aqui, tem alguém comentando aqui. A Tatiane. Oi, Tatiane. Amou o tema de hoje? Pois é, Tatiane. Não é só você, eu acho que tem outras colegas também que estão gostando desse tema de hoje, viu? Porque esse tema é tão comum. Eu não imaginava que fosse algo que fosse, né? Eu estou sorrindo aqui com todo respeito, gente, mas eu não imaginava, honestamente, que esse era um medo mais comum do que eu imagino. E esse é um medo que eu vejo com frequência alunas minhas, né, da formação psicólogas consultoras, ou da mentoria psiconsultora, me dizendo desse medo que tem de chegar até as empresas. Então, voltando lá, o medo vem de onde? Vem da falta do preparo. O medo vem de você não acreditar que você tem condições de dar conta daquela situação, que você tem condições de realmente fazer o que tem que ser feito, né, naquela situação e ter o resultado que você deseja. Então, se você não está preparada, esse medo vai aumentar cada vez mais. Se você não tem um método de como prospectar a empresa, como fazer a primeira reunião com a empresa, né, como apresentar o seu trabalho para a empresa, como depois entender a demanda da empresa, né, qual é a necessidade da empresa. Se você não tem um método para poder elaborar uma proposta para a empresa, primeiro você entende qual que é a demanda, aí você procura ver o que você pode oferecer para poder ajudar a empresa naquele problema que ela tem. E no segundo momento, você elabora a proposta. Para você poder elaborar a proposta, você precisa ter estratégias, né, que vão fazer com que a empresa perceba o valor do teu trabalho, antes dela ver o preço do teu trabalho. São coisas diferentes, preço e valor. Então, quando a empresa deu o valor do teu trabalho primeiro, e não o preço, ela já compra a ideia dela. No segundo momento que você apresenta o preço. Mas como que você define preço? Também você precisa de um método para definir preço, para precificar o teu trabalho. E depois que você tem a proposta aprovada, né, que você fez tudo, né, seguiu o método passo a passo, e aí você vai conseguindo cada etapa ali, conquistando a empresa, mostrando o valor do teu trabalho, e a empresa fala, vou fechar esse trabalho com você. Para você executar o serviço, também é importante que você tenha um método. Porque se você vai trabalhar com saúde mental no trabalho, por exemplo, não é na perspectiva da psicologia clínica. Ai, Ana Silvia, mas eu só tenho experiência com clínica. Ótimo, vai te ajudar muito, mas você vai precisar se adequar, né? Você vai precisar ter clareza assim, peraí, com empresa, a abordagem da psicologia do trabalho, não é da psicologia clínica.
E as empresas têm essa expectativa em relação a você. Elas não querem que você vá lá junto com os gerentes fazer psicoterapia quando ela contrata consultoria. Elas querem um outro tipo de trabalho. E aí também, né, o desenvolvimento do trabalho, o acompanhamento desse trabalho, avaliar os resultados do trabalho, tudo isso é importante que você tenha um método. Se você não tem esse método, o medo que você tem, o receio que você tem de chegar até as empresas vai aumentando cada vez mais. Por quê? Porque você não se sente em condições de lidar com a situação que se apresentar ali. O que eu vou falar? Como que eu vou falar? O que eu vou dizer? Quando que eu vou dizer? O que eu proponho? O que eu não proponho? O que eu digo? O que eu não digo? Porque tem isso também, né? Quando a gente fala em estratégias, estratégias incluem aquilo que você deve dizer e até o que você não deve dizer. Sim, tem momentos que você está ali negociando com a empresa, algumas informações você não informa para a empresa. Ana Silva, isso não é ético. É totalmente ético. Eu só estou dizendo para você que numa negociação, eu estou falando de business, numa negociação, por exemplo, preço, você não fala de preço para a empresa no primeiro momento. Preço é a última coisa que você vai falar com a empresa. Sim, é falta de ética isso? Não. Você primeiro passa o teu valor, explica o que é o trabalho, depois que a empresa entendeu o que é o trabalho, aí no segundo momento você fala o preço. Você fala, olha, o meu preço por esse trabalho, por esse serviço que você entendeu o que é esse valor, é esse preço. Então, se você não tem essa clareza, sim, vai ser assustador a possibilidade de você ter uma reunião com a empresa, sentar com a empresa, né, ali cara a cara com o empresário, com a empresária, e falar o que você vai fazer. Né? Porque daí você não sabe como vai falar, o que você vai fazer, de que forma vai fazer. Então, veja que a base para você que quer aprender a vender e executar serviços de saúde mental e desenvolvimento humano para empresas, fazer 10 mil reais por mês, que eu já te provei que é totalmente possível, tá? Mesmo sem experiência na área, você precisa ter um método que vai te dar o passo a passo. Quando você tem esse passo a passo, você consegue chegar no objetivo que você quer, consegue atingir os resultados que você